Quais são os desafios para destravar as baterias no Brasil? No mercado elétrico, no setor elétrico, as baterias elas têm sido vistas como o mais novo canivete suíço. Isso por quê? Porque elas trazem uma série de soluções aos problemas que nós estamos enfrentando na atualidade. A exemplo disso, podemos citar problemas com inversão de fluxo, que acoplar baterias a sistemas fotovoltaicos faria com que se enfrentasse essa dificuldade com a inversão de fluxo. O segundo exemplo que podemos trazer aqui seria afastar ou fazer com que os efeitos do curtailment eles não sejam tão drásticos aos projetos existentes, porque no momento em que existe esse corte de energia, poderia se armazenar a energia em uma bateria e, no momento apropriado, despachar ela no sistema interligado nacional. Então seria uma alternativa para o enfrentamento do curtailment. O primeiro desafio é a regulação, ou melhor, a ausência dela. Nós não temos na legislação vigente uma regulação que verse sobre as baterias, o que traz uma série de inseguranças jurídica, contábil, financeira aos investidores. A ANEEL atualmente ela está com a consulta pública 89 em análise, inclusive está discutindo a emissão da nota técnica sobre esse assunto, que irá subsidiar a edição de uma resolução normativa. No momento que nós tivermos uma regulação sobre este assunto, certamente com um pouco mais de segurança jurídica, teremos investimentos neste segmento. Investimentos que eu me refiro em grande escala. O segundo desafio é o leilão de reserva de capacidade, o chamado LRCAP. Ele era para ter saído em 2025, infelizmente foi suspenso em razão de uma série de demandas judiciais envolvendo o leilão. Existe uma previsão para que ele saia em 2026, aproximadamente em meados de março, e esse atraso na realização do LRCAP também traz um certo travamento em relação à utilização das baterias. Inclusive, fazendo um paradoxo aqui, a Argentina começou a discutir o leilão de reserva de capacidade muito depois do Brasil e já está praticamente concluindo todas as etapas do leilão naquele país. Então, nós de certa forma não temos uma validação da utilização das baterias em grande escala, inclusive pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEEL, em função desse travamento na realização do LRCAP. O terceiro desafio é o acesso ao REID. Na portaria que versa sobre o REID para infraestrutura, não há uma previsão expressa de que as baterias poderão se beneficiar desta suspensão tributária de PIS e COFINS, que representa hoje 9,25% nos investimentos, seja em mini geração distribuída ou seja em projetos do mercado livre de energia. Então, esta ausência de previsão legal específica para a adesão ao REID dos projetos que acoplam bateria ou que possuem a bateria como uma utilização autônoma também traz uma certa trava à utilização, ao desenvolvimento do segmento de baterias no nosso país. O quarto desafio diz respeito ao licenciamento ambiental. Por quê? Porque o licenciamento ambiental no quesito baterias, ele está ainda engatinhando. Muitos órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou mesmo o IBAMA, possuem uma certa dificuldade na liberação dos licenciamentos ambientais que envolvem baterias, especialmente em grandes projetos, pela ausência de regulamentação específica sobre este tema. A quinta dificuldade em utilizarmos as baterias nos sistemas elétricos brasileiros diz respeito
ao fato do transporte rodoviário destas baterias, que geralmente, considerando que em um grande projeto elas têm um peso de aproximadamente 30, 40, 50 toneladas, o transporte rodoviário num país continental como o nosso, ele dificulta muito a utilização dessa nova tecnologia. Não só o transporte rodoviário, mas também o aquaviário. Por exemplo, como vamos fazer com que essas baterias cheguem em comunidades isoladas, ribeirinhas na Amazônia, por exemplo? Então, essas dificuldades de logística para o deslocamento das baterias até o local em que elas serão instaladas também traz uma dificuldade, um travamento à sua utilização. É importante mencionar que as baterias, elas podem ser utilizadas tanto para fornecer energia quanto para fornecer potência. Então esse é um grande diferencial que elas trazem para o mercado elétrico. Então, em síntese, as baterias elas podem nos auxiliar a amenizar o custo da energia, auxiliando na modulação dos preços no horário ponta e fora ponta, com uma certa organização no momento de geração e injeção dessa energia. Além disso, elas poderão ser utilizadas como um fator para amenizar ou evitar os efeitos do curtailment, do corte de energia, da mesma forma que viabilizar projetos em locais em que há inversão de fluxo, porque daí utilizando as baterias você afasta a existência da inversão de fluxo, né? Afasta os efeitos da inversão de fluxo. E por fim, as baterias elas trazem uma estabilização no sistema energético, trazem aí uma segurança energética, auxiliam no aumento da eficiência energética, que também é muito importante para os consumidores de energia, sejam eles do mercado cativo ou sejam eles consumidores do mercado livre de energia. E as baterias também poderão ser utilizadas como um vetor para a integração das fontes intermitentes. Isso também é extremamente relevante quando se faz um planejamento energético para uma empresa, para um consumidor ou mesmo um planejamento para fins de investimento no setor elétrico.